Bom dia, pessoal. Senhores, um dos maiores dificuldades que a gente vê no empresário é ele identificar alguns parâmetros importantes para a gestão financeira do negócio dele. Na verdade, gente, o micro e pequeno empresário, ele é aquele homem ou mulher que sabe fazer muito bem determinada coisa. Enquanto ele está produzindo o material que ele quer vender, o produto ou serviço, ele é super bem sucedido. A coisa embola quando ele precisa de dinheiro para gerir o seu negócio, ele precisa precificar o seu produto para não ter prejuízo, para atrair mais clientela. Então, é de suma importância ele conhecer custos, despesas e gastos. Eu já ouvi muito isso, Beth, mas custos, despesas e gastos não é a mesma coisa? Teoricamente, sim, mas tecnicamente, não. Para a gestão financeira, que é o que a gente propõe a esclarecer dúvida para vocês, gestão financeira é o que a gente se propõe a ensinar de uma maneira pequena, condensada, para que vocês possam sair de um sufoco imediato. Tem bastante diferença e é disso que a gente vai tratar hoje. Meu nome é Maria Elizabeth Zucchelli, eu sou mestre em Direito e Economia, sou professora de Direito Empresarial, sou advogada tributarista e sou auditora fiscal aposentada. Então vamos lá, gente, o que é custo, despesa e gasto? Gente, custo o custo é uma quantidade de dinheiro que a empresa tem que disponibilizar para poder produzir. Então, custo tem a ver com produção de material ou de serviço, né? De produto ou de serviço. Para a empresa poder vender o seu produto ou seu serviço, ela vai ter que gastar uma quantidade de dinheiro que está envolvido com a produção. O custo só está relacionado com a produção. Eu quero despesa, Elizabeth. Despesa é todo o dinheiro que a empresa tem que investir para que ela exista. Por exemplo, tudo que eu vou gastar para manter a minha empresa funcionando, sem que esse tudo seja produção. A produção é calculado, o dispêndio da produção é calculado na área de custos. A área de despesa é tudo que está envolvido com a manutenção da empresa. Eu vou explicar isso detalhadamente. E, gente, gasto é prejuízo. Gasto é aquilo que não estava no seu orçamento, mas que você vai ter que gastar. Por exemplo, você pediu a sua empresa vende pizza.
Aí você mandou o rapaz entregar, você pediu que ele fosse entregar no cliente. No meio do caminho, o pneu do carro fura. Você não pode ficar sem aquele carro de entrega. Você não tem que consertar esse pneu? Tá. Isso estava no orçamento? Não. Contingência nunca está no orçamento, né? Isso é prejuízo, tá? Prejuízo é gasto. Ele não, embora esse gasto seja necessário, ele não traz nenhum benefício para a empresa, porque ele nem consta do planejamento. Isso aconteceu. Tudo bem? Então vamos lá. Gente, agora que você sabe que custo tem a ver com produção, despesa tem a ver com tudo menos a produção, e gasto tem a ver com prejuízo, vamos lá estudar direitinho. Vamos começar pela despesa, que custo tem mais coisa. Na verdade, custos e despesas gente, custo e despesa dentro de uma empresa, eles são fixos e variáveis. O que é um custo e uma despesa fixa? É aquela que vai acontecer independente de você vender muito ou pouco, tá? Se você não vendeu nada aquele mês, essa despesa, esse custo vão acontecer, terão que ser pagos. E os variáveis é aquele que varia com o produto, com a produção do seu produto ou serviço, tá? Nesse mês eu vou produzir mais serviço, porque eu tenho mais contrato. Esse custo variável vai aumentar na medida que eu preciso aumentar matéria-prima e mão de obra, por exemplo, tá? Um exemplo legal que é fixo e é variável, quer ver? No cabeleireiro, no salão de beleza, água é custo fixo ou variável? Depende. Se eu estou falando da parte de água, que é manutenção do salão e banheiro, por exemplo, esse custo é fixo. Ele vai acontecer sempre. Agora, se eu estou falando na água que eu vou usar no lavatório de cabelo, aí é variável. Porque, por exemplo, na terça-feira, desculpa, gente, eu estou muito gripada ainda. Na terça-feira, a quantidade de pessoas que vão ao cabeleireiro para lavar os cabelos é diferente da quantidade de pessoas que vai ao cabeleireiro no sábado. Então, o fluxo de água do sábado vai ser muito maior. Então, custo fixo e variável não. Então, vamos lá. Custo fixo depende do volume de produção. Independe. Não depende do volume de produção. Ele é fixo, não importa se você vendeu muito ou pouco. E os variáveis? Depende do volume da produção. Tá? Se uma empresa de pizza
No final de semana, eu acredito que ela tenha mais vendas de pizza. Então, o que acontece? Mais material, mais matéria-prima. Mais matéria-prima, mais dispêndio de dinheiro, né? Gente, o custo fixo e as despesas fixas e os gastos, por que eles são importantes? Eles são importantes porque eles impactam o lucro. E o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que quando você tem mau gerenciamento de custos, despesas e gastos, e o que acontece? O seu lucro é afetado. Então, para você ter uma noção exata de qual é o seu lucro por venda, por exemplo, você tem que saber quanto isso custou, qual é a despesa que ele teve e se teve algum gasto envolvido, né? Porque as despesas é tudo que não está envolvido com a produção. Mas tem umas coisinhas aí que eu vou ensinar já já que afeta a produção, sim. Gente, eu falei que custo e despesas são fixos e variáveis. E os gastos? Eu falei também que o gasto ele é um prejuízo. Ele é uma coisa que não está planejada, mas que você tem que fazer para que seu negócio ande. Então, gente, não tem o menor sentido em falar em gasto fixo, porque se a empresa tem um prejuízo fixo, meu amor, o empresário já tinha que ter tomado providências para que essa causa cessasse. Então, a gente só tem gasto variável. Tá? Ele não é uma coisa fixa, e nem pode ser, porque senão vai acabar com o negócio. Esse é o panorama de qualquer negócio, não é só micro e pequena empresa. Não é só micro e pequena empresa, não. Qualquer negócio está sujeito à observação e ao controle de custo, despesa e gastos. Tá? Agora, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção numa coisa. Gente, os custos, eu disse para vocês que eles podem ser fixos ou variáveis. Ui. Eles podem ser fixos ou variáveis. De qualquer maneira, sendo ele fixo ou variável, o empresário tem que tomar conta dele, porque ele impacta o caixa. E, gente, uma coisa é ter lucro, outra coisa é ter caixa. Caixa você tem que ter sempre. Lucro você pode não ter esse mês, vender mais no mês que vem e resolver isso. Mas caixa é uma coisa que você tem que ter sempre. Então, como eu vou controlar isso? Esses custos fixos que eu vou descobrir quais são dentro do meu negócio, ele pode ser, quer ver? Matéria-prima,
O custo fixo pode ser, por exemplo, matéria-prima. Eu preciso de matéria-prima sempre, para fazer o mínimo possível. Eu preciso, é um custo que eu tenho fixo. Se eu quiser fazer mais, ele passa a ter uma variação. Mas para eu produzir o meu produto ou o meu serviço, eu sempre preciso de matéria-prima. Eu preciso da mão de obra. Quem é que vai fazer isso? Ou esse produto ou esse serviço. Por exemplo, a empresa, ela lava sofá e tapete. Ela precisa do material, né, do líquido que vai usar, que é a matéria-prima. Ele precisa da mão de obra. Ele não tem embalagem, mas ele tem equipamentos. Que são custos fixos, porque tem manutenção, tem limpeza, essas coisas todas. Em qualquer segmento que você fizer essa análise, e de qualquer tamanho de empresa, você vai ver os custos fixos. E como é que eu calculo esses custos fixos? Tem uma fórmula, sim. Você vai somar no final do mês ou por semana. No início, gente, eu acho melhor fazer por semana. Você vai somar o valor em dinheiro gasto em cada coisa, em cada item desse. Tá? Por exemplo, se eu compro matéria-prima por semana e vou fazer as contas por dia, eu tenho que dividir esse valor por quanto? Por 7. 7 não, né? 5, né? Que ninguém trabalha sábado e domingo. Eu vou dividir por 5. Por quê? Porque é o meu custo fixo de matéria-prima em 5 dias, tá? Mas, numa empresa micro, pequena, média, eles trabalham com custo fixo médio. A gente sempre trabalha na média. É bom, Elizabeth, eu gosto de contas cheias, mas se você... Essas contas cheias, quer dizer, não é média, não é o momento agora de ensinar. Por quê? Porque a gestão empresarial ela é grande, gente. É um curso de 4 anos. Então, eu estou focada em ajudar, nesse início, o micro e pequeno empresário. Nem o meio, nem o médio. O micro e o pequeno. Então, se ele souber fazer o custo fixo médio dele mensal, ele já vai começar a sair do buraco de vez. Então, esse custo fixo médio, como que eu calculo ele? Colar aqui. Eu vou pegar esse custo fixo que eu calculei, que eu medi, que eu somei, e vou dividir pelo número de produtos produzidos. Produtos, mercadorias, serviços produzidos. Então, se o meu custo é fixo, se o meu custo fixo foi de 100 e o meu número de matéria produzida, né, o serviço ou produto, foi 10, então o meu custo médio é de 10. Tá? Aqui é dinheiro. Então, aqui é dinheiro, tá? E isso aqui também é dinheiro. Não é complicado. Dá trabalho? Claro! No início, gente, tudo dá trabalho. Mas daqui a pouco você vai ficar craque nisso. E quando você ficar craque, ninguém mais te segura.
Ah, Beth, mas eu não posso fazer no Excel. Você pode. E eu, além de gostar do Excel, eu gosto de ter uns sistemas bons para esse tipo de gerência. Só que tem um problema. Essa linguagem, para quem não sabe, é grego. Então não adianta nada eu te dar uma planilha do Excel que se você não sabe o que é isso, como achou, como calculou, primeiro você tem que entender o mecanismo. Então, gente, papel e caneta, de preferência lápis, que pode apagar. Vamos aprender o conceito, porque depois, quando o conceito já estiver no seu sangue, você vai olhar o resultado e vai dizer assim, não é isso. Você vai olhar, vamos imaginar que é 8. O resultado é 8. Você vai dizer, não é possível. Porque não é 10, porque você tem essa informação. Não é 10 e não é 100, não pode ser 8. Essa relação não pode ser 8. Isso vai acontecer com você intuitivamente, mas se você se habituar a usar. Gente, ninguém na vida nasce sabendo. Eu também não nasci sabendo, não. Eu aprendi. Acontece que você já é um empresário. Você não. Alguém aí pode estar assistindo querendo ser. Mas se você já é um empresário, você tem que aprender a ser empresário. E para você aprender a ser empresário, você tem que estudar. Não tem outro jeito. Tem que estudar. E o empresário brasileiro, eu sei, você também sabe, que ele é de deixar para amanhã. Deixar para amanhã. Sabe como é que eu sei disso? Quando você estava na escola, você estudava um mês antes da prova ou estudava na véspera? É por isso que eu sei que você adia as coisas para depois. Mas tem uma hora que ou você cresce ou você vai fechar a porta. Então, como você não quer fechar a porta porque a sua empresa já existe, é um filho, você tem que salvar, você tem que aprender isso. Ah, Beth, se eu contratar um contador, você não só tem como deve, porque é lei. Agora, você tem que entender o que o seu contador diz, porque senão você está com uma informação inútil. Outro dia, foi piada, gente. Eu achei interessante porque o contador, eu amo o contador, tenho vários anos contadores, trabalho com contadores, evidentemente, sou uma tributarista, mas eu achei interessantíssimo, por causa dos meus alunos, né, do direito empresarial, do consultoria empresarial. Então, era assim, dois rapazes, dois amigos, pegaram um balão, entraram no balão e saíram andando por lá. Só que no meio do caminho se perderam, uma ventania, não sei o quê. Aí eles chegaram num determinado lugar que, claro, eles não sabiam onde que era, né? Aí viraram um transeunte lá, tem uma pessoa lá, moço, onde é que nós estamos? Aí o homem, num balão. Aí, é exatamente isso a informação do contador. É precisa e inútil. Porque se o cliente não sabe o que é uma demonstração de resultado do exercício, adianta ele dar o relatório para o cliente? Não adianta. E é isso que acontece. Dentro das micro e pequenas empresas, o que a gente vê é o seguinte: o contador, ele manda o boleto para pagar, mas o cliente não tem noção do que é isso. Porque ele não tem noção do que é isso, o ano passado, mais de 1.000 e tantas empresas fecharam. Porque o empresário não sabe o que é aquele boleto que o contador está dando para ele, é que no mês agora de junho, a Receita Federal expediu 33 mil notificações. Gente, essa situação pode mudar e deve. Por quê?
porque a grande fortuna do Brasil, a movimentação de mão de obra e dinheiro, está com os micro e pequenos empresários. Só que esse pessoal precisa de uma atenção mais detalhada para a gestão financeira. Por quê? Porque senão eles continuam fechando. A média no Brasil, segundo o Sebrae, é de metade, em 5 anos, né? Todo mundo que abriu, metade ou 60% dos que abriram vão fechar. Mas se você domina isso, você não fecha. Você cai, mas cai de pé. Palavra de Elizabeth. Então vamos lá. Beth, esse é o custo médio. E o custo total? Vamos chegar lá. Primeiro eu quero te dar o custo variável. Porque o total depende do variável. Gente, custo variável é tudo que vai variar. O que vai variar? Matéria-prima, mão de obra, número de embalagens. Tudo que eu preciso para produzir minha mercadoria ou meu serviço. Só que o custo variável, é o CV, ele também é medido, ele também é calculado pelo médio. Tá? Isso aqui em dinheiro, hein, gente? O custo variável é o custo variável que você mediu, né, aqui, dividido pelo número de produtos produzidos. Então, você vai ver qual é a sua variação média disso aqui, o número de produtos produzidos. Aí você vai ter o custo médio variável, tá? Gente, e o custo total? Custo total é igual ao custo fixo mais o custo variável. Esse é o custo total da sua mercadoria. Mas para que serve isso, velho? Isso serve para você ver se o seu produto está dando lucro ou não. Porque, gente, produto muito vendido não quer dizer que o produto é lucrativo. Por que não? Se o preço dele está errado, a gente tem um cliente que hoje em dia está faturando horrores. Mas o que aconteceu? Ele não tinha muita certeza do que ele estava fazendo. Ele não tinha muita certeza. Mas ele é uma pessoa extremamente carismática. Então, o que aconteceu? Ele entrou num contrato e ganhou o contrato. E essa empresa que ele ganhou o contrato tem filial no Brasil inteiro. Aí, como ele não sabia muito o que fazer, ele botou lá um preço. E o preço dele, gente, estava muito abaixo do mercado. Muito. Aí ele foi e foi contratado, né? Só que essa empresa que contratou, que tem filial no Brasil inteiro, queria ele não só ali, que parece que foi em Brasília, mas queria ele no Brasil inteiro. E ele tinha que arranjar um jeito de precificar para poder cobrir esse prejuízo aqui de Brasília com o resto que ele ia manter. Deu para fazer isso. Por quê? Porque ele teria que se deslocar, e aí a gente botou a questão em torno do deslocamento. Mas ele, na hora que deu o preço, ele não sabia qual era o custo total daquele empreendimento. Então,
ficou difícil, né? Outra coisa, nós também vamos trabalhar com esse custo total médio. O custo total médio, ele é o custo total dividido pelo número de produto produzido. E eu ainda tenho um outro que esse é bem interessante. Vocês estão acostumados com ele, que a gente chama de custo marginal. Ih, Beth, que coisa! Eu quero esse custo marginal, vou explicar agora. Peraí. É a variação olha aqui. O custo total médio é o custo total sobre o número de produtos produzidos. Produto, mercadoria e serviço. Custo marginal é uma coisa que o empresário trabalha muito, mas ele não sabe. Vou dar um exemplo para vocês que vão matá-lo agora. O custo marginal é o seguinte. Hoje nem tanto, mas quando a gente ia fazer cartão de visita, ele dizia assim, 1.000 cartões é tanto, 2.000 é tanto, 3.000 é tanto. Só que você dizia assim, mas eu quero 1.100. E o 1.100 cartões ficava mais caro que 2.000. Por quê? Porque é esse custo marginal. Essa variação que você vai produzir a mais, que não está no seu esquema de custo total, e você fez esse custo total para tantas unidades, mas o cliente quer mais 5 unidades. Eu tenho que saber quanto vai me custar essa variação. Essa variação, eu vou lá calcular matéria-prima, coisa e tal, essa variação dividida pela variação de unidades produzidas. Você faz panfleto, o pessoal que faz brinde, porque ele tem uma quantidade calculada. Então, quando ele quer essa variação, ele tem que recalcular tudo para achar a margem. Gente, e tem empresas também que trabalham com pacote, né? Por exemplo, você faz pé, mão, cabelo, unha, empresa de pé, é tanto. Ele tem uma variação ali dentro. E ele tem que calcular a variação de cada detalhe desse. Por quê? Porque senão ele precifica errado, né? E se ele precificar errado, ele pode vender muito. E quanto mais ele vende, mais prejuízo ele tem. Por quê? Porque ele não repõe a matéria-prima com o dinheiro que ele está ganhando. Então, custo é uma coisa que você tem que controlar muito de perto. Tem também um custo chamado de oportunidade. O oportunidade não tem fórmula, porque é uma análise que o empresário tem que fazer. É assim, eu vou investir no produto A. Mas eu posso investir no produto B. Qual dos dois é melhor? Vou traçar um planejamento para A, um planejamento para B, para ver qual dos dois me é mais vantajoso. Gente, espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, se inscreve no canal, formule a sua pergunta que eu vou responder. Até o próximo vídeo. Obrigada pela presença de vocês.